Esta história começa com um confronto em uma das casas. O homem gritou que precisava conversar, pois se o jovem o matasse, a menina ainda não seria devolvida. Ele se ofereceu para fazer um acordo para que o cara o deixasse vivo e lhe desse tanto dinheiro quanto precisasse. Mas o jovem ignorou e respondeu que estava tudo acabado. Depois disso, ele atirou nele a queima-roupa. Um ano depois, na cidade de Bianzhou, nosso herói estava perto de um alto-falante, de onde se ouvia que estava recebendo algum equipamento, de geladeiras a telefones celulares. De repente, Chen ouviu o apito de um carro que freou repentinamente, seguido de um baque surdo, e percebeu que havia ocorrido um acidente. O menino que caiu sob as rodas gritou que estava com muitas dores, 90 pontos em 100. Uma linda garota chamada Tin Johan saiu do carro e perguntou se ele estava bem. O cara gritou que quase morreu, ela quebrou as duas pernas. Como eles vão lidar com isso, com ou sem a polícia? Liu pensou consigo mesmo que estava exagerando. Esses acidentes falsos tornaram-se tão pouco profissionais. A motorista disse que seria melhor com a polícia. Ela ligaria e pediria que o levassem ao hospital. Se a culpa dela for comprovada, então sim, é claro, assumirá a responsabilidade. O jovem disse que isso era ótimo. Eles irão fazer exame, depois registrarão depoimento na polícia e ela o acompanhará em todos os lugares. A garota pensou consigo mesma que não tinha tempo para ficar com ele. Por isso, ela recorreu ao nosso herói e perguntou se ele poderia levá-lo ao hospital, já que ela não tinha tempo. O jovem objetou que também estava ocupado, suas negociações estavam a todo vapor. Alguns yuans por minuto. Ela imediatamente entregou-lhe o dinheiro e disse que era para a conta do hospital. Deixe-o levar 500 para si como compensação. O jovem imediatamente mudou sua retórica e disse que ajudar as pessoas é o trabalho de sua vida. Então, deixe-o fazer isso. Depois disso, ele sentou-se ao lado da vítima e disse que o dinheiro estava no bolso. Por que ele estava deitado aqui fingindo? Deixe-o terminar. Johan imediatamente se aproximou deles e perguntou o que ele acabara de dizer. Eles estão realmente enganando as pessoas aqui? O jovem gritou. Quem está enganando quem aqui? Ela o derrubou sem motivo ou motivo e agora se atreve a abrir a boca. Na verdade, ele quebrou a perna. Nosso herói agarrou-o com força pelo tornozelo e disse que se fôssemos jogar a peça seria até o fim. Depois disso, com um movimento da mão, ele quebrou o osso dizendo que a perna estava realmente quebrada. A menina afirmou que se lembrou do jovem e seguiu com seus negócios. Chen perguntou por que ele estava gritando. Ela já havia saído. Agora ele pode ir para o hospital, ele tem dinheiro. O jovem ficou indignado com o que tinha feito. Bastava assobiar e as pessoas viriam matá-lo. Liu respondeu que sabia que 3 de seus amigos estavam por perto. Mas, se ele quebrou a perna com uma das mãos, ele pode fazer o mesmo com elas. Amigos imediatamente vieram correndo e começaram a dizer que precisavam alcançá-lo. Mas a vítima objetou que primeiro precisavam ir ao hospital e que cuidariam dele mais tarde. Enquanto isso, nosso herói dirigiu até a universidade. Quando ele virou bruscamente para estacionar, bateu levemente em um carro próximo com seu trailer. O dono gritou imediatamente: "De onde veio uma pessoa tão anormal?" Ele arranhou o carro com a bicicleta. O cara o ignorou e caminhou até sua irmã em cadeira de rodas, cujo nome é Shen Qingwu. Chen disse-lhe para se sentar confortavelmente e depois levantou a menina e o carrinho. Os caras que assistiam não entendiam se era um sequestro ou não. Pode ser necessário informar a polícia. Shen, de quem nosso herói tanto se importa, é uma pessoa capaz de fazê-lo amar de todo o coração. O cara disse que ganhou algum dinheiro. Portanto, agora eles voltarão para casa e terão um delicioso jantar. Olhando a foto do avô, Sinvu perguntou se o irmão se lembrava da promessa que lhe fez. Nosso herói respondeu que ela poderia ficar calma. Eles concordaram que ele não daria um único passo em Pequim durante 3 anos. A menina perguntou o que aconteceria depois desse tempo. Liu não consegue parar de se preocupar? O jovem respondeu que era uma pessoa simples e que essas pessoas não perdoam nada. De repente, o telefone dele começou a tocar e quando ele atendeu, o cara disse: "Você ligou para a linha direta de um especialista com uma ampla gama de serviços domésticos. O que lhe interessa?" Do outro lado da linha, uma voz feminina disse que os canos de casa haviam estourado. Ele poderia ajudar? O cara pediu para ditar o endereço, mas pensou consigo mesmo que a voz parecia familiar, onde ele a tinha ouvido antes. Então ele disse à irmã que deveria esperar, que logo voltaria. E ela, por sua vez, pediu-lhe que tomasse cuidado.
Depois de um curto período de tempo, o cara já estava tocando a campainha do distrito de Hunch and Pear Orchard. Quando a porta foi aberta pela mesma garota que conheceram durante o dia, o jovem ficou muito surpreso. Sim ficou indignada com isso e perguntou o que havia de errado. Chen exclamou que não importa quem, é importante se há dinheiro. Um breve momento de uma noite de amor não tem preço, então é hora de começar rápido. Olhando em volta, o jovem notou que os arredores eram muito bonitos. Johan disse para parar de olhar e ir consertar o banheiro. Vendo que realmente havia uma inundação no banheiro, o cara perguntou por que ela ligou para ele nessa situação. Por que não chamar um reparador? A garota perguntou sarcasticamente se ele não era mestre em uma ampla gama de serviços domésticos. Ele não consegue lidar com isso? Se for assim, então o custo de uma chamada falsa recai sobre sua consciência. O cara ficou indignado por ainda nem ter começado a trabalhar. A menina respondeu que já precisava desse banheiro e ele perdeu tempo. Agora, ela tem direito a uma indenização. Liu He percebeu que ela estava com raiva dele e disse que não trabalhava com ele ao mesmo tempo. Se ela realmente quer, então deixe-a ir procurá-lo. Por que ele está aqui? Sim gritou que ela faria o que quisesse. Já chega de bobagens? Se ele pode consertar isso ou não, se ele fizer um mau trabalho, ela irá processá-lo. O jovem acenou com a mão para ela e disse que não se importava nem um pouco com ela. Johan imediatamente pegou o telefone e disse que ela poderia reclamar de entrada ilegal, roubo ou tentativa de abuso, porque foi ele quem veio até ela. Então há muitas opções. Nosso herói imediatamente gritou que iria consertar. Afinal, que tipo de pessoa ela é? É melhor não mexer com ela. Uma hora depois, o cara disse que havia terminado. Ele não conseguia lidar com o vaso sanitário e a pia, então deixe-o comprar novos. Aí ele disse que o pagamento era 800, com desconto seria 798,40. Se você arredondar para a centena mais próxima, ainda ganha 800. A garota ficou indignada com o preço que era esse. Pensei comigo mesmo que ele decidiu brincar com ela. Aí ela disse que ele estragou a calcinha de seda que ela estava secando no banheiro. Custa mais de 2.000. Como Shen é um mendigo, ela lhe dará um desconto, e será de 1.200, então ele lhe deve 400. O jovem gritou que havia encontrado uma foice em uma pedra. Deixe-o enviar-lhe dinheiro imediatamente. De repente, o jovem ficou em silêncio e olhou para algum lugar pela janela. A garota não entendia o que havia de errado com ele. Um momento depois, fragmentos voaram sobre eles, e nosso herói a jogou no chão, cobrindo-a consigo mesmo. Acontece que um atirador estava trabalhando neles. Chen pegou a garota, que não entendia nada, e correu rapidamente desviando das balas. Escondido atrás do sofá, o cara cobriu a boca dela com a mão e pediu que ela ficasse em silêncio por pelo menos um segundo. Assim que ele decidiu olhar para fora e ver o que estava acontecendo ali, uma nova bala voou imediatamente em direção ao seu rosto. Mal conseguindo se esquivar, Liu He pensou consigo mesmo que era um verdadeiro profissional. Quase o desfigurou. É necessário garantir que o atirador os perca de vista. O jovem então pegou uma chave inglesa e jogou-a no lustre para apagar a luz. Quando apagou, o agressor ficou bravo porque agora não conseguia ver nada, então ficou mais difícil trabalhar. Depois disso, ele informou a alguém que havia ocorrido um caso de força maior. Não pode agir, pois o assistente do alvo não é uma pessoa comum. Deixe-os relaxar e dê-lhe algum tempo. Depois de algum tempo, nosso herói olhou cautelosamente por trás do sofá e disse que parecia que tudo havia acabado. Então ele se virou para a garota e afirmou que até o atirador se sentiu atraído pelo charme dela. Definitivamente não é uma questão de dinheiro. Foi bom que ele não tenha terminado o trabalho, porque a vida é o mais importante. Então é hora dele ir. Adeus? Sim estava à beira da histeria com o que acabara de acontecer e gritou para ele parar imediatamente. Rindo, Chen perguntou por que ela não saiu, já que o intruso já havia partido há muito tempo. A garota murmurou o que fazer se ele voltasse. O jovem encolheu os ombros e respondeu que se esconderia, claro. Que outra escolha ela poderia ter? Em geral, o que ela fez para alguém contratar um atirador para matá-la? Quando não houve resposta, nossa heroína percebeu que havia decidido fingir que não sabia de nada. Quando ele estava prestes a sair, a menina o agarrou pela manga e pediu para ele ficar, pois estava com muito medo. Liu He perguntou sarcasticamente para onde foi sua coragem recente. Eu queria processá-lo por abuso, roubo
Para onde foi todo o engano? Sim ficou indignada com isso e gritou para ele sair da casa dela. Deixe-a ser morta, mas isso não diz respeito a ele. O cara respondeu, bem, ótimo, ele não precisa disso há 300 anos. Depois disso ele saiu. Algum tempo depois, quando nosso herói estava passeando com sua irmã, ela notou alguém não muito longe deles. Acontece que era Johan, que estava parado perto de um luxuoso carro vermelho e definitivamente esperando por Shen. O jovem pensou consigo mesmo o que ela estava fazendo aqui. Esta mulher está definitivamente obcecada por ele. Enquanto transportava o carrinho com a irmã para o trailer, o cara perguntou se ela precisava de alguma coisa dele. A menina se aproximou dele, chamou-o de Sr. Chen e disse que tinha vindo pedir-lhe que ajudasse a superar algumas dificuldades. O cara perguntou por que ela mudou repentinamente sua retórica. Poderia ser por causa dos acontecimentos de ontem, mas ele só pode simpatizar com ela. Sim respondeu que havia um assunto importante que precisava ser discutido e que ontem não valia a pena lembrar. Ela sabe que ele não é uma pessoa comum. Se concordar em ajudá-la, definitivamente não a machucará com dinheiro. Ao ouvir a palavra dinheiro, o cara imediatamente disse para ela dizer o que queria. Sua irmã olhou para ele de soslaio e murmurou: e quanto a fortes princípios morais? A menina relatou que o grupo Dragão Negro estava olhando o bordel aberto por seu pai e pediu ajuda para proteger a propriedade de seu pai. Então ela lhe deu informações sobre eles. Nosso herói disse que há rumores de que por uma questão de lucro eles não vão parar por nada. Talvez ela devesse entrar em contato com a polícia. Johan respondeu que nem vale a pena tentar. Quando meu pai não concordou com os termos, ele morreu há alguns dias em um acidente de trânsito. Agora eles a alcançaram. Eles não precisam de ações. Black Dragon quer possuir diretamente todo o bordel de 2 milhões de dólares. Ela verificou as informações sobre ele. Ele tem méritos militares. O cara era um guarda-costas de alta classe, então ela espera que ele a ajude. Como recompensa, ela assume as despesas de hospital, educação e moradia da irmã, além de seus problemas com o trabalho. O jovem murmurou que não estava orgulhoso, então aceitou o trabalho. Ao sair, a menina disse que tinham no máximo 3 dias. Deixe-o elaborar um bom plano rapidamente. Nosso herói disse a ela para se acalmar e ir para casa. Seguindo-a, apareceu na porta Huan Beivan, uma amiga com quem você pode conversar sobre tudo, e perguntou quem essa super beleza acabara de deixá-los. Nosso herói mostrou-lhe um maço de dinheiro e disse que ela era simplesmente sua patrocinadora e nada mais. O vizinho caiu de joelhos e começou a implorar que ele aceitasse uma parte. Chen respondeu sem problemas. Eles podem ganhar dinheiro juntos. Depois disso, ele imediatamente começou a trabalhar e disse que precisaria verificar alguém. 3 dias depois, no bordel Full Chalice, a garota tentou ligar para o nosso herói, mas o número discado não estava disponível. De repente, um assistente alarmado veio correndo e disse que aquele de sobrenome Tijou tinha trazido muita gente. Deixa ele dar uma olhada rápido. A menina pediu que ele mantivesse a calma e levasse os convidados ao seu escritório. Yunkan afirmou que praticamente assinou este acordo de cessão de créditos. Johan sibilou que este bordel foi criado pelo sangue e suor de seu pai. Ela não pode dar isso a um grupo de bandidos. O cara respondeu que se ela não assinar voluntariamente, ele sempre tem medidas em estoque que podem ser usadas para forçá-la. Ele é muito gentil com as mulheres, então não quer fazer todas essas coisas terríveis com ela. Ele realmente não gosta do fato de ter que machucar uma garota tão linda e jovem. Se ela não se importa com seu próprio destino, deixe-a pensar em seus entes queridos. Por exemplo, sobre seu irmão mais novo. Ele realmente espera que o menino possa crescer em paz e sossego. Sim gritou que ela só deveria ousar encostar o dedo no mais novo. Ela fará de tudo para garantir que ele não escape impune. O homem notou para si mesmo que ela era gostosa. É uma pena que o velho só queira que ela assine este acordo. Aí ele disse que estava contando até 3, e se assinasse, ainda teria tempo de receber a indenização. Se ela não assinar, ele fará a família dela desaparecer. Quando Tijou começou a contar, Sim pediu desculpas mentalmente à família por não ter protegido seu capital e depois murmurou que assinaria. O homem disse para ela não se preocupar. Assim que ela assinar o acordo, ela e seu irmão estarão completamente seguros. De repente, nosso herói apareceu, chutou a porta e descobriu que havia neutralizado todos os guardas que estavam do lado de fora. Então o jovem avaliou a situação e notou que havia chegado bem na hora.
O homem imediatamente perguntou à senhorita Sim o que tudo isso significava. Nosso herói disse que hoje veio aqui dizer para ele parar de pensar em comprar esse bordel. Shijou perguntou quem ele era para falar assim com ele. Que tipo de consentimento é esse de uma garota? Johan sussurrou em seu ouvido que, de fato, era por isso que ele chegou tão tarde. Que tipo de plano ele tem? Como não houve resposta, o agressor avisou-os para não dizerem mais tarde que não os tinha avisado. O jovem tirou uma fotografia que mostrava Yunkan com uma garota e disse para não ter pressa em sair. O homem ficou surpreso ao ver a foto e exclamou como ousava cavar embaixo dela. O cara respondeu que isso lhe custou muito esforço. O que acontecerá se sua linda esposa vir isso? O que o espera em Black Dragon sem ela? Shijou respondeu que ele era tão ingênuo se realmente tivesse vindo intimidá-lo com algumas fotos de traição. Mesmo que a esposa descubra sobre ela, nada acontecerá no final. O jovem tirou outra foto e perguntou o que aconteceu com esta. Quem poderia imaginar que ele chegaria até a esposa do sogro? A guarda-costas exclamou que esta foi a gota d'água e correu para atacar nosso herói. Chen observou que ela é tão feroz e masculina que é improvável que se case. Depois disso, o jovem empurrou a garota para longe dele com todas as suas forças. Isso só irritou ainda mais a mulher. Então ela imediatamente começou a tirar uma arma do peito. O cara pediu que parassem e pensassem de novo no final. Afinal, Liu He também sabe que Tijou move secretamente os bens do sogro, apropriando-se do que adquiriu. Ele tem certeza de que eles não deveriam discutir tudo novamente? O homem ficou completamente furioso e deu ordem ao mercenário para destruí-lo imediatamente. O cara murmurou calmamente que ela era tão impulsiva que precisava de ajuda para se acalmar. Em seguida, ele jogou nela um grande cinzeiro de vidro. Mas a menina conseguiu colocar a mão a tempo para não bater no rosto. Enquanto ela organizava seus pensamentos, o jovem rapidamente voou até ela e lhe deu um soco no estômago. Depois disso, ele disse que ela poderia fazer o que quisesse, mas não deveria brandir uma faca na frente dele. Parece que ele agora tem uma moeda de troca nas negociações com o Sr. Shijou. Mas, de repente, o jovem percebeu com o canto do olho que sua rival estava se levantando novamente. Nosso herói percebeu que ela havia se injetado com a droga Berserker para restaurar suas forças. Quando o mercenário tentou atacá-lo novamente, o cara bateu nela com as costas da mão, dizendo que, infelizmente, havia muita diferença entre eles. Então nada iria ajudá-la. O homem imediatamente tirou uma pistola do peito, apontou para o jovem e declarou que hoje ele morreria. Mas com apenas um chute, o jovem arrancou habilmente a arma das mãos do agressor. Quando caiu em suas mãos, ele imediatamente apontou para o Sr. Tijou e perguntou como ele estava. Ele não acha que é hora de começar a negociar? Yunkan gritou o que queria. O homem não pode recusar, porque ele é apenas o vice-presidente dos Black Dragons. Deixe-o procurar o presidente do Chan Yun e resolver o problema com ele. O jovem puxou o gatilho silenciosamente e a bala voou em grande velocidade a 1 milímetro de seu rosto. O homem imediatamente começou a sangrar pela bochecha, pois ainda estava um pouco ferido, e nosso herói disse que não precisava mais dele. Shijou imediatamente começou a implorar para ele não matar. Deixe-o ter misericórdia e ele tentará ajudar da melhor maneira que puder. Quando o cara disse que não poderia deixá-lo ir, mas que só poderia ajudá-lo a morrer, o homem começou a soluçar e a tentar fugir de joelhos. A garota imediatamente veio agradecer e disse que faria o que ele quisesse. Chen perguntou se ela estava insinuando que queria pagá-lo com seu corpo. Sim ficou indignado se ele estava em seu juízo perfeito. O jovem imediatamente começou a dizer-lhe para não ir a lugar nenhum, porque isso era apenas o começo. Você precisa se encontrar com o chefe dos dragões negros. Eles não serão capazes de combater as forças atuais. É preciso preparar tudo em caso de falha. Agora deixe-o ser um amor e espere que ele ligue. Alguns dias depois, os caras foram ao restaurante Tianxian para conhecer Shan Yun. O homem disse que ficou muito feliz em ver os dois. Mas o irmão interferiu nos assuntos dos dragões negros. Não está muito confiante em si mesmo. O cara respondeu que a questão é que eles não ligam para eles. Vieram aqui na esperança de que o cabeça não seja tão retardado quanto o resto. Então é melhor chegar a um acordo, sem problemas desnecessários. Shan perguntou se ele realmente veio aqui para negociar com ele. Ele não tem mais trunfos. Ele não se importa com o que Chen ameaçou Shijou. Ele já sabia de todos os seus assuntos. Essa pessoa é um covarde sem aspirações, então é perfeitamente adequada para ser um peão. Pelo menos ele não ousaria matá-lo e assumir o trono.
Nosso herói respondeu que ele não apenas brinca com garotas comuns, mas o homem também permite que ele brinque com sua filha. Os guarda-costas imediatamente apontaram suas pistolas para ele e exclamaram que ele era galgo demais. E um disse para eles se acalmarem. O cara gosta só de palavras, mas elas têm poder. Então ele perguntou se ele tinha medo da morte súbita. O jovem respondeu que não poderiam matá-lo. Mas ele definitivamente tem medo de morrer, já que leva muitos guardas com ele para jantar. Por que ele precisa dela se não for por isso? O homem sibilou para ter cuidado com suas palavras, pois poderia se arrepender. Nosso herói, por sua vez, respondeu que o aconselhava da mesma forma. O chefe riu e disse que Liu He era um bom menino. Por que ele não deveria se juntar a eles? Ele pode dar a ele 10% das ações dos bordéis. É melhor do que trabalhar para a senhorita. O jovem sorriu e perguntou, e se ele não se importasse com todos eles? Chan respondeu que então ele não deveria culpá-lo quando o talento que ele não consegue adquirir desaparece sem que ninguém saiba. Nosso herói disse que hoje é um banquete? Ele tem medo de assustar todos os visitantes? O líder objetou que o tiroteio aqui seria visto como um fogo de artifício, e seus corpos irão alimentar os peixes. Nenhuma única pessoa os viu entrar neste restaurante. Chen observou que o cavalheiro é muito hospitaleiro. Antes da refeição, resolvi preparar uma surpresa. O homem sibilou que estava tudo bem. Agora eles podiam sentir o gosto de chumbo. Quando o fogo foi aberto contra eles, nosso herói rapidamente começou a alcançar a mesa onde estavam os pauzinhos chineses. Depois disso, ele os jogou com toda a força contra os guarda-costas, que não pararam de atirar. As varas atingiram o alvo, apenas nas mãos em que seguravam pistolas. Mas, de repente, outro guarda apareceu atrás dele, que apontou uma arma para ele e gritou que ele realmente queria morrer. Sem pensar duas vezes, o jovem decidiu cuspir na cara dele para distraí-lo. O homem imediatamente começou a enxugar o rosto com desgosto. E isso o irritou ainda mais. Nosso herói imediatamente o agarrou pelo colarinho e pela mão com que atirou. Acontece que todas as balas voaram assobiando em direção à cabeça, que tomava café calmamente. Chen, por sua vez, chutou o guarda-costas no estômago com toda a força para afastá-lo dele. Nosso herói saiu vitorioso dessa briga. Os guardas foram baleados nos braços ou espancados. Aí ele se aproximou do chefe, agarrou-o pelo colarinho e declarou que agora era preciso conversar. Com o rosto pressionado contra o vidro, o cara perguntou se Yun sabia daquele atirador no telhado do outro lado da rua. Ele já está deitado aí há várias horas e está quente agora, vamos dar um tempo para ele. Quando questionado sobre como o jovem sabia disso, ele respondeu que se fosse tão simples, não teria vindo até ele. Por que eles não discutem quem será mais rápido, Chen ou o mercenário? O homem começou a suar frio e começou a murmurar que era só uma piada, por que fazer isso? Então ele começou a acenar com a mão para fora da janela, como se mostrasse que não havia necessidade de fazer nada. O jovem disse imediatamente que concordava, porque ele também estava brincando. Chan gritou para que todos os pedaços inúteis de carne saíssem imediatamente. Eles estragam o apetite de seus convidados. Então ele ficou bravo porque ele e seu irmão não se conheciam. Você pode criar laços e discutir negócios em vez de comida. O jovem respondeu que era exatamente isso que ele queria. Pensei comigo mesmo que até agora tudo estava indo conforme o planejado. A garota ficou em estado de choque e não entendeu como ele conseguiu fazer tudo isso. Ele é incrivelmente legal. Algum tempo depois, após discutir todos os assuntos, o rapaz se despediu e disse que se veriam novamente. Cuidando do carro indo embora, o assistente perguntou se eles realmente os deixariam ir tão facilmente. O homem respondeu que este homem não é tão simples. Deixe-o ir e descubra todas as informações sobre ele. Shizhou pensou consigo mesmo que todos os seus guarda-costas estavam no hospital, mas Chen e aquela garota saíram ilesos. Eles também forçaram o sogro a conduzi-los pessoalmente. O patrão também mandou encontrar os bandidos mais repulsivos, pois poderiam ser úteis para eles. Pensei comigo mesmo que, se aquele cara não se juntasse a eles, ele se livraria dele. No caminho, a garota repassou mentalmente toda a conversa que acabara de acontecer. O homem disse que prometeu que não machucaria o irmão dela. Mas ele investiu muito no bordel deles. E se não consegue nada, então por que precisa dela? Então ele pode ficar com 20% e um ficará com o resto. O patrão também quer acrescentar que a morte do pai não tem nada a ver com ele. A vida é uma coisa frágil. Ela não pode culpá-lo pela morte. Percebendo que sim estava completamente abatido,
Nosso herói disse que não havia necessidade de ficar chateado. Pelo menos ela ficou com 20% da renda do clube. Johan gritou que esses monstros mataram seu pai e ainda fingiam ser inocentes. Por que ele simplesmente não o matou? Liu He respondeu que se ele fizesse tal coisa poderia levar a inúmeras vinganças. Não há garantia de que o dragão negro teria sido destruído. Este é o pior movimento que eles poderiam ter feito. Johan gritou que, enquanto houvesse uma oportunidade de vingar o pai, ela não se importaria. Por onde ele quer começar? O cara respondeu que diria que era dinheiro, mas não precisava. Agora, se ela paga com o corpo, a questão é diferente. Ela entende que o dragão negro não os deixará tão facilmente? A parte dela é apenas uma desculpa. Agora eles precisam de um momento para atacar. A defesa mais forte se desintegra por dentro. Talvez mire em Yunkan primeiro. Quando ele disse novamente que ela precisava pagar com o corpo, a menina não aguentou. Bateu nele com o punho e exclamou que ele deveria parar de falar besteiras. 3 dias depois, um amigo disse que seu irmão era muito generoso. Ele se nomeou presidente e o nomeou capitão do serviço de segurança. Agora eles podem juntar dinheiro. De repente, Chiju olhou para dentro da sala e perguntou se o cavalheiro tinha algum tempo livre. Fumando um cigarro, o jovem perguntou o que o trazia àquelas mansões. Yunkan disse que recentemente assinou um contrato com Miss Sin. Afinal, eles agora são parceiros, o que lhe rende uma homenagem. Ele ainda não jantou. Então você poderia fazer a gentileza de prestar-lhe a honra? Deixe-o considerar isso um pedido de desculpas por seu comportamento indigno. O cara pensou consigo mesmo que, como seriam só os dois, essa era a primeira oportunidade. Levando-o ao restaurante, o homem disse que aquele lugar tinha a comida mais famosa da região. Nosso herói se empanturrou de tudo e admirou como estava delicioso. Da próxima vez ele trará sua irmã aqui. De repente, o telefone do interlocutor tocou. Então ele disse que iria embora para atender a ligação. Imediatamente depois que ele saiu, um bando de mercenários apareceu na porta e ia matá-lo. Chen não gostou que eles tenham começado tão rápido. Eles nem sequer lhe deram comida adequada. Depois disso, com um osso enorme, ele varreu um copo da mesa que desapareceu bem na cara do primeiro atacante. Então 2 homens correram para atacá-lo, segurando facões afiados nas mãos. O jovem os bloqueou com 2 ossos. Isso evitou que qualquer dano fosse causado a ele. Então o cara abriu bruscamente os braços para os lados e jogou os intrusos para longe dele. Então os outros 2 decidiram tentar a sorte. O jovem percebeu para si mesmo que eles estavam atacando por 3 lados. Depois disso, o jovem imediatamente chutou um deles no rosto e agarrou o segundo pela cabeça para neutralizá-lo e estrangulá-lo levemente. Então ele jogou-o de lado, derrubando mais 2 mercenários. Nosso herói estava muito superalimentado e não esperava uma atividade tão repentina. Então começou a se sentir mal. Restava o último atacante que não ia desistir apesar de todos os seus colegas terem sido neutralizados. Sem perder tempo, o jovem deu um soco no rosto dele enquanto ainda se aproximava. Tendo vencido, o cara perguntou em voz alta por que esse homem estava se escondendo. Deixe já sair. Shijou apareceu na porta batendo palmas e exclamando que isso era ótimo. Como esperado dele, ele matou suas melhores pessoas. Literalmente, um momento depois, nosso herói apareceu perto dele e declarou que agora ele era um cadáver. Apontando-lhe um facão, o jovem sibilou que, se não se explicasse imediatamente, morreria com dores terríveis. Yunkan imediatamente gritou para ele parar e começou a sugerir que trabalhassem juntos. Chen perguntou se o que aconteceu agora se chama cooperação. O homem começou a objetar que havia entendido tudo errado. Foi apenas um teste. Deixe-o ajudá-lo a matar seu sogro para que ele possa capturar o dragão negro. Ele vai devolver todas as ações do bordel para eles. E até abrir um segundo. O cara perguntou se ele achava engraçado. Ele acha que Liu He pode denunciá-lo ao chefe? Ele não se sente mais inútil? Yunkan exclamou que Yun não abandonaria uma ameaça que poderia destruí-lo. Ele constantemente pensa em como acabar com eles. Mesmo que nosso herói o traia, Chan ainda tentará matá-los. Eles têm um inimigo comum. Então, por que não unir forças contra o dragão negro? Se fizerem isso, poderão derrotá-lo. Deixe-o lembrar que a única maneira de ficar seguro é matando o chefe. Chen respondeu que não esperava que o lixo que estava se divertindo com sua sogra tivesse ambições tão grandes. O homem respondeu que seu sogro era muito cuidadoso. Até que veja uma oportunidade de atacar, ele permanecerá nas sombras. Se não fosse por sua ordem, ele não teria tido a chance de conhecê-lo.
Nosso herói concordou em ajudá-lo, mas acrescentou que se descobrisse que decidiu traí-lo, simplesmente o mataria. Depois disso, eles apertaram as mãos e o jovem percebeu que o show estava começando. Depois de algum tempo, Yunkan relatou que explicou ao Sr. Chen tudo o que ele pediu para transmitir. Mas ele não apenas recusou, mas também bateu no rosto dele. O cara não deu um tapa nele, mas em todos do Dragão Negro. O líder, com raiva, jogou a taça de vinho no chão e exclamou que era nojento. Depois disso, ele ordenou que um mercenário, apelidado de Leopardo, preparasse seu povo. Enquanto isso, nosso herói brincava com o telefone e ficava indignado porque o personagem só conseguia bater a cabeça. De repente, houve uma batida na porta e o mensageiro anunciou que um pacote havia chegado. O cara objetou que não pediu nada. O entregador respondeu que aquele era o endereço dele. Então talvez alguém tivesse preparado uma surpresa. O jovem começou a se perguntar de quem poderia ser. Talvez de algum fã. Quando o mensageiro caminhou um pouco, ele olhou para o celular, que estava em contagem regressiva. Depois disso, ele sorriu ameaçadoramente e exclamou que era hora de dizer adeus a esse cara arrogante. Mas por algum motivo a explosão não ocorreu e houve um silêncio mortal na sala. Quando decidiu olhar para fora, viu nosso herói segurando esta caixa nas mãos e perguntou se queria verificar se seu trabalho estava concluído. O mercenário pensou consigo mesmo que era um assassino que tirou a vida de muitas pessoas. Todos os seus pedidos sempre foram concluídos com sucesso, até hoje. Parece que esse cara quer matá-lo. Liu He disse que o cara é muito dedicado ao trabalho, mas não é profissional. Esta bomba parece ter sido feita por um novato. O agressor pegou uma pistola do peito e imediatamente abriu fogo para matar. Então ele começou a correr pensando que isso era impossível. Quando aceitou a ordem, não pensou que tudo ficaria tão ruim. O jovem que o perseguia percebeu que o mercenário corria rápido, mas não conseguiria escapar dele. Caminhando pelo quarto andar médico, nosso herói pensou consigo mesmo que definitivamente estava escondido neste lugar, mas exatamente onde. Portanto, decidi me concentrar para ativar minha audição aguçada e ouvir o que ele precisava. Tendo aberto as portas da sala de massagem, Chen percebeu pela expressão da mulher que o mercenário estava nesta sala. Depois disso, ele começou a perguntar como foi a massagem no clube. Ele é um pau para toda obra quando se trata de massagem. Foi o destino que eles a conheceram. Por que não deixá-lo fazer um favor especial para ela? Que você mantenha sua mente e corpo livres. A massagista começou a mostrar com um só olhar que o intruso estava atrás da tela. Enquanto o mercenário pensava que iria matar aquele cara, um punho atravessou a tela, do qual ele mal conseguiu se esquivar. Ele abruptamente agarrou a cliente como refém e gritou que se Liu He se aproximasse, o assassino colocaria uma bala na cabeça dela. Deixe nosso herói recuar imediatamente para a porta. Caso contrário, todos nesta sala morrerão. Chen respondeu que o mataria de qualquer maneira. Ele não tem nada a ver com os empregadores. O assassino exclamou que não havia necessidade de falar bobagens. Deixe-o fazer o que lhe for dito. Liu He realmente acha que o cara não vai matar o refém? Em seu trabalho, ele estava pronto para tudo. O jovem objetou que, se quisesse, já o teria matado. Sua tecnologia é uma droga. Sua psicologia é uma droga. Nosso herói não sabe como o mercenário entrou nesse negócio, mas ainda não é tarde para largar a arma. O inimigo abriu fogo e gritou que não havia necessidade de desprezá-lo. Ele ocupa o 36º lugar entre os principais assassinos. Nosso herói, esquivando-se habilmente dos tiros, aproximou-se do atacante para atacar. Mas de repente seu telefone tocou e Chen decidiu atender a ligação. Relataram que ele havia pedido comida, mas os ovos cozidos acabaram, talvez os de chá lhe servissem. O jovem ficou indignado. Que outros bullies tem aí não se comparam nem com ensopado. Deixe-os fazer o que quiserem, mas entregue o que for necessário. Aí ele desligou e disse que a entrega de comida na época deles era muito chata. Agora podemos continuar. Depois disso, ele deu um soco forte no rosto do agressor. E nesse momento, a garota conseguiu fugir para o lado. Seu amigo e seus assistentes vieram correndo ao ouvir o barulho, exclamando que tinham vindo ajudá-lo. Então, ele percebeu que o assassino estava caído no chão, inconsciente, e afirmou que ele mesmo havia conseguido. Nosso herói ordenou que o mercenário fosse levado ao quarto escritório, pois iriam interrogá-lo. Enquanto isso, o patrão ficou indignado por terem gasto tanto dinheiro e não poderem fazer nada. É preciso agir de acordo com o plano B, com certeza vai dar certo.
Agora eles vão lidar pessoalmente com esse problema. Deixe-os apenas tentar não lidar com a situação. Enquanto isso, a gerente do departamento Hong bateu na porta do nosso herói e disse que tinha vindo agradecer-lhe por ter salvado a vida de sua mão direita. Muito obrigado, irmão, por isso. Então ela perguntou se o bandido disse quem estava no comando. O jovem respondeu que não. A polícia o levou embora antes que ele pudesse fazer a pergunta. A menina exclamou que era uma pena, mas eles haviam comprado para ele uma garrafa de um bom vinho tinto. Então, ela esperava que ele gostasse. Obrigado novamente por salvar a vida dela. O gerente gostaria de propor um brinde ao meu irmão. Sem suspeitar de nada, o jovem esvaziou o copo até o fundo. A menina apenas fingiu que ia beber. Aos poucos, ele começou a se desligar. E a menina afirmou que, por mais forte que fosse o homem, ele não conseguiria resistir a uma mulher bonita. Feito o trabalho, a menina ligou para alguém e disse que havia conseguido. Qual será o próximo passo? O que há de errado com seu marido e filho? A resposta do outro lado do telefone foi ela arrastá-lo até eles. Quando ela trouxer o cara, eles vão libertar a família dela como prometido. Eles ficarão bem. A gerente pediu perdão à nossa heroína, pois ela não tinha outra escolha. Depois de algum tempo, um jovem foi levado ao chefe dos Dragões Negros. O homem notou que eles se encontraram novamente. O que ele fará agora, ou ele não é mais tão legal? Porém, descobriu-se que ele não tem medo de assassinos e bombas. Chen olhou para ele e disse que foi ele quem enviou aquele assassino. Que estratégia ruim. Yun exclamou. E daí? Acabou em suas mãos de qualquer maneira, não foi? O cara claramente não esperava isso. Deixe-o dizer exatamente como o jovem deseja morrer. Assim seja. Ele lhe dará uma escolha. Liu He perguntou se ele realmente achava que poderia matá-lo. É melhor ele se preocupar consigo mesmo. Yun criou um bom genro. Ele mesmo pensa que Yunkan é uma ovelha, mas na realidade ele é um lobo. Quando o homem perguntou o que ele queria dizer, o cara respondeu que logo descobriria tudo sozinho. Então o telefone do chefe tocou, e do outro lado da linha disseram que Yunkan havia se rebelado. A enfermaria gritou que Chiu havia virado metade da gangue contra eles. Várias de suas unidades já foram destruídas por ele. Yun chutou nosso herói com raiva e perguntou há quanto tempo eles estavam de acordo, porque claramente estavam apenas esperando por esse dia. O cara respondeu que eles eram apenas canalhas cegos que não conseguiam ver absolutamente nada além do nariz. O patrão gritou que realmente achava que conseguiria se levantar novamente. Que ingênuo! Enquanto o homem estiver vivo, o dragão negro nunca passará para outras mãos. Seu genro morrerá. Depois disso, ele ordenou que ele fosse colocado em um saco, morto a facadas e depois afogado no lago. Mas de repente, ele ouviu alguma comoção atrás dele e se virou para ver o que estava acontecendo ali. No mesmo instante, os guarda-costas que estavam de cada lado dele foram baleados. Nosso herói repetiu suas próprias palavras e disse que estava lhe dando o direito de escolher exatamente como queria morrer. O homem respondeu que não se importava com a forma como morreria. Mas o que acontecerá com a senhorita Sim? Enquanto ele tenta matar a patroa, seu pessoal já o levou, então ele o aconselha a pensar bem em tudo. Se o homem não entrar em contato com eles em 1 hora, problemas acontecerão com ela. De repente, o telefone do nosso herói tocou. Acontece que era Chiou, que perguntou se Chan estava morto. Chen respondeu que não. Esse velhote sequestrou Johan, então ele vai trocá-lo por ela. Yunkan gritou que não podiam deixá-lo ir. Se você deixá-lo ir, o plano estará arruinado. Esta velha raposa ainda está segurando a garota. Ele não deve ter permissão para manipulá-los. O assistente disse imediatamente que tentaria encontrar rapidamente quem pudesse ajudar. O homem pensou consigo mesmo que talvez desta vez eles pudessem matar 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto isso, um dos mercenários observava através de binóculos pela janela o que estava acontecendo ao redor. Depois disso, ele relatou ao seu supervisor que eles finalmente estavam se aproximando do prédio. O jovem pensou consigo mesmo que havia falhado e o deixou ir, mas desta vez Liu He definitivamente morreria. Então ele foi até a janela e viu pelo binóculo que tinha seu chefe como refém. Portanto, ele ordenou imediatamente uma inspeção do 7º e do 8º postos. As equipes de 1 a 6 protegerão o prédio e as posições-chave neste andar conforme planejado. Nesse momento, na rua, 2 subordinados ordenaram que lhe retirassem o curativo e a fita. O jovem fez o que lhe foi pedido e disse que havia trazido o líder deles e onde estava Sim.
O comandante mandou se concentrar na sexta posição e se preparar para um acordo, mas de repente ouviu tiros. Depois disso, ele imediatamente olhou pela janela e viu que o chefe do Dragão Negro foi trazido não por Chen, mas por um cara completamente diferente. Portanto, percebi que se tratava de um truque astuto e que o homem mais jovem ainda tinha as mãos livres. Ao ouvir uma batida na porta, todos os presentes, sem dizer uma palavra, começaram a atirar continuamente. De repente, junto com a porta, o colega caiu na sala com uma faca enfiada no peito. Então, algum tipo de pequeno dispositivo explosivo apareceu logo acima de suas cabeças. Literalmente, um momento depois, houve um flash que cegou completamente os rapazes. E eles perderam a orientação no espaço. Depois disso, duas facas afiadas voaram para cada um deles, das quais eles não conseguiram se esquivar. Quando nosso herói entrou na sala, o atirador imediatamente agarrou a garota e ordenou que ela não se mexesse. Ele então mostrou a bomba que estava presa ao seu corpo e afirmou que se desse um único passo, ela morreria com ele. Não há necessidade de fazer nada precipitadamente. Deixe-o levantar as mãos, pois ele tem mais de um explosivo consigo. O jovem ergueu cuidadosamente as mãos e pensou onde havia outro dispositivo, mas imediatamente percebeu que estava preso à cadeira. O atacante fechou os olhos e murmurou que ainda não conseguia ver nada por causa daquele maldito flash. Chen aproveitou o fato de ter perdido a vigilância por um segundo e imediatamente enfiou a faca em sua direção. A lâmina atingiu o alvo e o controle remoto escorregou das mãos do atirador. Nosso herói imediatamente voou até ele e lhe deu um soco no rosto, tanto que ele voou um pouco para trás. Então o jovem libertou Sim das cordas e da fita, e ela, por sua vez, começou a agradecê-lo. Mas de repente a voz de um atirador foi ouvida, tirando uma faca de sua mão e dizendo que isso não era particularmente desagradável, mas que essa droga era simplesmente magnífica. Para evitar que a menina se machucasse, o jovem mandou que ela corresse e se escondesse no quarto. Em seguida veio um ataque tão rápido que ele mal conseguiu evitá-lo. Nosso herói notou para si mesmo que esta substância aumentou significativamente sua velocidade e força. Sem dúvida, o inimigo era forte, mas contra Chen ele ainda não valia nada. Depois de consertar a mão, o cara conseguiu derrubar o oponente no chão e enfiar uma faca em seu estômago. A menina imediatamente correu para abraçá-lo e perguntar se estava tudo bem com ele. Liu não teve tempo de responder porque seu celular tocou. Do outro lado da linha, seu amigo disse que eles estavam com problemas. O chefe do Dragão Negro trouxe pessoas para matá-los. Enquanto isso, um tiroteio acontecia na rua entre o pessoal de Shizhou e o amigo do nosso herói. Após a ligação, o jovem correu imediatamente em seu auxílio e perguntou se Huan estava bem. Ele respondeu que estava tudo bem, mas que estava em suas mãos. Chen disse que descobriria mais tarde. De repente, o tiroteio parou e Yunkan disse pelo alto-falante que sabia que Liu He estava lá. Deixe-o sair, já que são aliados. Ele só quer que o chefe morra. O jovem gritou que era um aliado tão confiável que até chegou a este lugar. O homem respondeu que, afinal, Shan havia aprisionado muitos de seu povo. Então, ele o encontrou também. Deixe-o sair, pois vieram para levá-lo embora. O cara gritou que está bom, mas não vai conseguir o capítulo do Dragão Negro. Então ele jogou um dispositivo explosivo improvisado na direção deles. Deixe-o sentir o poder de suas próprias bombas, e então houve uma explosão poderosa. Uma das acusações gritou que quase todo o seu povo estava ferido. O homem ficou com raiva por ter usado suas próprias armas contra eles. De repente, uma bala voou direto para a têmpora de seu subordinado e atravessou-o. Yunkan imediatamente ordenou abrir fogo, pois já estava vindo. Os mercenários começaram a disparar metralhadoras. Mas isso não melhorou em nada a situação, pois um segundo depois foram mortos com tiros precisos, e depois disso, uma arma foi colocada na nuca do homem. Como se do nada, um mercenário apareceu e atirou em nosso herói bem no peito e ele caiu no chão. A garota declarou imediatamente que tudo estava acabado. Eles finalmente acertaram contas antigas. O homem admirou que ela fosse simplesmente magnífica. O que aconteceu? Chen realmente não pode fazer mais nada? Mas de repente, o jovem caiu em si e chutou-o no queixo. O mercenário também não passou despercebido. Enquanto ela estava confusa, ele enfiou uma faca em sua garganta. O jovem murmurou. Que bom que ele usava colete à prova de balas. Não achei que isso seria útil.
De repente, a menina riu alto, começou a se levantar aos poucos e murmurar que isso era muito bom para um novo tipo de droga. Depois disso, ela não perdeu tempo e imediatamente correu para atacar o jovem. O jovem se esquivou do golpe e apontou o punho direto para o nariz dela, esperando que ela desmaiasse. Mas as expectativas não foram atendidas. A menina só ficou mais irritada e geralmente deixou de se parecer com uma pessoa. O cara percebeu que as coisas estavam ruins e chutou-a no peito com toda a força para que ela voasse para longe dele. O jovem sentou-se para recuperar o fôlego, esperando que tudo tivesse acabado. Mas ele nem ouviu como o mercenário se aproximou dele novamente e desferiu um golpe poderoso. Liu He observou que a droga fez com que sua força e velocidade ultrapassassem os limites humanos. Não será fácil. Enquanto ele se perguntava o que fazer a seguir, seu rival se aproximou dele, agarrou-o pela garganta e começou a levantá-lo no ar com uma das mãos. De repente apareceu Juan, com uma metralhadora nas mãos, que gritou que o ajudaria agora. Mas quando ele começou a atirar, nenhuma das balas atingiu o alvo. Errou tudo. Nosso herói gritou que era estúpido. Antes de atirar, precisava olhar para onde estava atirando. De repente, a garota o jogou com força na direção da amiga. O jovem pensou consigo mesmo que ela o estava usando como saco de pancadas. O jovem atingiu Juan em alta velocidade e o derrubou como um alfinete. Enquanto nosso herói tentava se recuperar, ele percebeu que seu rival havia sacado um lançador de foguetes. Ele imediatamente teve a brilhante ideia de atirar direto no cano para causar uma explosão. Tudo aconteceu como ele planejou. Então ele finalmente conseguiu se livrar dela. Ele então se aproximou de um e disse que o mercenário havia se transformado em cinzas e agora era a vez dele. O homem respondeu que o havia subestimado, mas não deveria pensar que poderia escapar tão facilmente. Ele nem consegue imaginar o quão profundo é esse lago. De repente, o telefone de Chen tocou e o estranho disse que sabia que Chen estava em suas mãos, então pediu para ser liberado. Nosso herói perguntou quem ele era. Por que ele quer ser libertado? O interlocutor disse que já deveria adivinhar quem é. Se ele dispensar o chefe, eles podem se tornar sócios. Podemos concordar que se ele não destruir essa gangue, ficará rico. Chen é um homem inteligente. Então, ele deve saber que não há um bom final para quem vai contra ele. O jovem pensou um pouco e respondeu que sua oferta era bastante atrativa. Johan imediatamente começou a tentar arrancar a arma de suas mãos e disse que não deixaria Chen ir, mas que o mataria agora mesmo. Liu questionou se ela realmente teve coragem de matá-lo sozinha. A menina respondeu que foi ele quem matou o pai dela. Então ela quer que o homem pague o mesmo preço também. O chefe do dragão negro gritou que tipo de pessoa seu pai era para ela. Ele fez muitas coisas terríveis pelas costas dela e do mundo inteiro, e tudo por uma questão de lucro. E não podia fazer nada a respeito. Sim imediatamente apontou a arma para ele e exclamou que ele não deveria ousar insultar o pai dela. O homem respondeu que se ela não acreditasse nele, deveria perguntar ao seu vice-presidente, Fu Xianfen. Ela nem sabe sobre os casos de seu pai. Se ele soubesse disso, não teria se envolvido com um tolo tão ingênuo. Chen, ele aconselha você a ouvir a pessoa do outro lado da linha e não se meterem em encrencas. O cara mandou ele fechar a boca. Um homem que comete crimes para ganho pessoal não merece estar aqui. Depois disso, ele plantou uma bala bem na testa e o chefe do dragão negro morreu instantaneamente. Quando ele respondeu que acidentalmente não conseguiu se conter, a voz afirmou que estava ansiosa por sua morte. O jovem virou-se para Xin e disse que assim ela não sujaria as mãos, por isso precisava dele. A menina começou a chorar e respondeu que estava muito fraca. Ela precisa ficar mais forte, mas muito obrigado. Ele ficará ao lado dela para testemunhar suas mudanças dramáticas? Nosso herói concordou e disse que então seria uma boa pessoa até o fim. Mas como ela vai agradecer pelo que aconteceu hoje? A garota perguntou se ele queria uma promoção. O jovem começou a sugerir um beijo na bochecha e perguntou se essa era a recompensa completa. Johan suspirou profundamente e disse-lhe para fechar os olhos. Assim que fechou os olhos, começou a pensar por que ela lhe disse para fazer isso e por que cheirava a fumaça de cigarro. Então resolvi verificar o que estava acontecendo e vi que a garota estava empurrando Juan na direção dele, e não nela mesma. O jovem ficou extremamente indignado com isso e imediatamente deu um soco no queixo dele. Então ele disse que precisamos esquecer isso. É preciso sair daqui, pois a destruição dos dragões negros é apenas o começo. Em primeiro lugar,
Eles vão tirar todas as ações e recursos dessa gangue para usá-los para o bem. Em segundo lugar, o chamador pode ser o verdadeiro proprietário. Os dragões negros são apenas seus peões, então o jogo está apenas começando. Depois de algum tempo, o jovem relatou que a turnê pelo clube estava quase concluída. Eles deveriam chamá-lo de chefe Siui também. O novo líder do dragão negro, Shirong, respondeu que não valia a pena. Obrigado por deixá-lo comandar essa gangue. De agora em diante, ele fará tudo o que os dois disserem. Sim disse que eles não iriam ordenar que ele cometesse crimes como Chan e Tijou fizeram. Contanto que trabalhem juntos, você não precisa se preocupar em ganhar dinheiro. O homem exclamou que a partir de agora, eles seriam os únicos a seguir o seu exemplo. Hoje, todos vão beber por eles. Ele preparou um presente para eles. Este é um cartão comercial. Todos lá são ricos e famosos. Será uma grande oportunidade de conhecer pessoas com poder real nas mãos. Nosso herói agradeceu e disse que isso seria útil para eles. Além disso, há alguém por trás de Yun, ele sabe quem é. Siui exclamou que definitivamente ouviu o chefe dizer que estava em contato com alguém misterioso. Mas ele nunca aparece. Só o contactam por telefone. Chen disse imediatamente que se essa pessoa o contatasse, ele deveria ligar para ele imediatamente. Em seguida, ela perguntou se havia notícias de seu vice-presidente, Fu Xianfan. A menina respondeu que não. Ele ainda não atendeu o telefone. Provavelmente fugiu. O cara pensou consigo mesmo que não poderia correr muito assim que soube do que aconteceu ontem à noite. Johan perguntou se Li Hui achava que ele voltaria e causaria muitos problemas. O jovem respondeu que era improvável que um rato tão hipócrita desistisse tão facilmente. Quando Sim murmurou que precisava encontrá-lo, o cara exclamou que era melhor não falar sobre isso. Poderíamos discutir amanhã, ou seja, o que vestir. Algum tempo depois, nosso herói foi terrivelmente torturado e carregava consigo um monte de pacotes. Já se passaram 5 horas inteiras e fazer compras com uma mulher é simplesmente horrível. A garota se aproximou dele com um smoking preto e disse para ele não ficar parado, mas ir experimentar esse também. Enquanto Chen estava no provador, Johan decidiu analisar algumas outras opções. De repente, ouviu-se a voz de um homem perguntando se ele poderia descobrir o nome dela. Ele não consegue tirar os olhos do charme dela. Quando não houve resposta, o estranho decidiu que ela provavelmente era apenas tímida. Isso deve ser verdade. O cara sempre soube o que era atraente. Por isso, ele a abraçou e disse que tamanha beleza não precisa ser tímida. A garota ficou indignada com o que ele estava fazendo. Deixe-o deixá-la imediatamente. De repente, apareceu um jovem que silenciosamente agarrou sua mão e o puxou para longe dela. O estranho ficou indignado com quem ele era e como ousava incomodá-lo. Quando suas palavras foram ignoradas, o cara ficou ainda mais irritado e decidiu lhe dar uma lição. Mas nem um único golpe conseguiu atingir o alvo, já que Chen, mantendo total calma, evitou-os facilmente. A única coisa que nosso herói disse foi que ele estava usando roupas da loja. Ele terá que pagar por isso se ficar sujo. O cara autoconfiante o mandou para longe e novamente tentou acertá-lo. Nosso herói já estava cansado de todo esse circo, então bateu nele com tanta força que ele voou para o lado. O inimigo gritou que se ele ousasse ofender a família Van, não sairia do shopping tão facilmente. O presidente do grupo Van, chamado Qin Lun, respondeu a alguém ao telefone que não havia necessidade de se preocupar. Ele havia lido o arquivo e cuidaria dele. Então seu assistente correu até ele e disse-lhe para dar uma olhada. O homem perguntou o que havia de errado com esse pirralho. Acontece que era um vídeo do nosso herói punindo aquele cara autoconfiante. O presidente do grupo ficou extremamente indignado com isso e gritou que aquele homem estava realmente cansado da vida. A garota imediatamente relatou que o havia encontrado. Se este vídeo for publicado, ele perderá prestígio. O homem a empurrou para o lado e disse-lhe para não fazer barulho, pois Tim cuidaria dele. Então comecei a ler informações sobre ele. Idade desconhecida, o único parente é uma irmã deficiente. As habilidades incluem pontaria e combate corpo a corpo. Com a ajuda de Johan, ele destruiu o dragão negro. Lu murmurou que existe um caminho para o céu e o inferno, mas ele não irá a lugar nenhum. Amanhã, o cara não verá mais o sol. No dia seguinte, Chen estava se empanturrando de comida em um restaurante e a garota pediu que ele se comportasse de maneira mais decente. O jovem respondeu que fazer compras com ela é mais cansativo que uma maratona. Ele precisa compensar o tempo perdido com boa comida.
Sim, ficou indignado por ele nem saber flertar, então ele não merece essa comida. Chen imediatamente recobrou o juízo, pegou a mão dela e disse que antes de ela vir até ele, sua vida era como uma piscina de água estagnada. Até que a menina apareceu como uma estrela no céu, brilhando como o sol em sua vida. Ela é como as estrelas do céu, mas ficará firmemente impressa em seu coração até o fim de seus dias. Agora, como amante dele, deixe-a terminar o jantar e pagar por ele. A garota ficou furiosa com tanto contraste e teve muita vontade de jogar uma cadeira nele. No caminho para casa, o jovem disse que era só uma conta que ela pagou, não precisava ficar tão bravo. Então, ele olhou no espelho lateral e notou que eles tinham um rabo que os acompanhava há muito tempo. Naquele carro, havia uma multidão de mercenários armados até os dentes e se preparando para um ataque. Nosso herói percebeu que as coisas cheiravam como se algo estivesse cozinhando. Então ele virou bruscamente para a floresta. Os atacantes decidiram que só havia uma saída. Ele não poderia ir muito longe. Você precisa bloquear a estrada com carros e descer. O comandante disse que o alvo era um atirador preciso e um bom lutador. Ele fará de tudo para alcançar seu objetivo. Enquanto isso, a garota perguntou o que ele estava fazendo agora. O jovem respondeu que não deveria se preocupar, não planejava fazer nada com ela. Johann imediatamente começou a gritar que era um pervertido, porque não havia mais ninguém por perto. O jovem disse que logo alguém apareceria, então não havia necessidade de fazer birra. Gradualmente, mercenários se aproximaram do carro, segurando-o sob a mira de uma arma por todos os lados. Quando um deles abriu repentinamente as portas e gritou para que não se mexessem, não viu ninguém no carro. Liu reapareceu do nada, nocauteou-o com uma das mãos e declarou que não tinham chance contra ele. Então ele abriu fogo para matar, não permitindo que eles olhassem por trás do carro. Enquanto atirava simultaneamente contra aqueles que tentavam abordá-lo, por outro lado, ele discava o número de telefone de Johann com o ponteiro dos segundos. Ao receber o sinal, a menina percebeu que era sua vez de agir. Então ela começou a soltar a corda. Um dos agressores viu pelo canto do olho que uma silhueta masculina se aproximava dele. Portanto, ele não perdeu tempo e imediatamente começou a atirar com uma pistola, mas acabou sendo um manequim. No mesmo instante, ele se viu sob a mira de nosso herói, que lhe ordenou que abaixasse lentamente a arma. Chen só quer perguntar uma coisa a eles. Mas de repente apareceu outro mercenário, que colocou a arma na cabeça de Liu He. Seu companheiro também foi preso. Um deles empurrou-a para frente e disse-lhe para se mover. O pensamento passou pela cabeça do jovem que ele estava claramente em apuros e precisava de alguma forma se envolver na situação atual. Foi-lhe ordenado que levantasse as mãos, pois caso contrário não poderiam garantir a segurança desta bela mulher. Outro tentou ligar para o colega, mas ele não atendeu. Aquele que segurava a menina disse que menos uma pessoa significa mais dinheiro. Eles só precisam de uma pessoa. Então essa garota só precisa fazê-los felizes. Quando questionado sobre quem os enviou para cá, o mercenário respondeu que não sabia. Alguns dos figurões. Eles não se importam nem um pouco, pois o principal é que sejam pagos. O jovem agarrou-o com força pelo braço e o segundo atirou bem no rosto dele. Todos os outros imediatamente abriram fogo contra ele, mas o cara se cobriu com o cadáver do colega. Depois disso, o jovem acertou golpes certeiros na cabeça dos atacantes. Chen exclamou que bastava gritar e era hora de voltar para casa, já que já tinham acabado com aquela gente. No caminho, o cara tentou desbloquear os telefones para saber mais informações, mas nada funcionou para ele. Sim tentou acalmá-lo e disse que devia haver uma saída. Deixe-o perdoá-la, já que eles só concordaram em ajudar os dragões negros, mas ela novamente o arrastou para o perigo. O jovem não tentou convencê-la e disse que ela era realmente um desastre ambulante. Mas ele não é um covarde, então irá destruí-los. Se alguém quiser enganá-lo, Chen o enganará. Sim murmurou que ele era uma pessoa estranha. Existem tantos perigos, mas Lin Hu ainda fica com ela de boa vontade. O jovem respondeu que queria admitir, honestamente, que simplesmente queria ficar com o corpo dela. A garota imediatamente deu um soco nele, e o cara se desculpou dizendo que estava apenas brincando. Ela já deveria saber o motivo, não deveria? Johann perguntou por que ele simplesmente não disse o que estava acontecendo em sua cabeça. O cara explicou que eles estavam apenas usando um ao outro. Enquanto ela o sustenta, ele a ajuda. Aproveitando também disso, o jovem destruirá os dragões negros. Tudo isso é apenas uma pequena preparação para quando minha irmã retornar à capital.
O jovem retornará a Pequim daqui a 3 anos e fará essas pessoas pagarem com sangue. Depois de algum tempo, nosso herói deu os telefones a Shen para que ela pudesse hackeá-los. O irmão não entendeu nada como ela fez isso, então simplesmente tentou apoiá-la. E a menina ficou irritada com isso. Momentos depois, o Sinvu relatou que, ao extrair conteúdo de vários telefones, conseguiu descobrir a localização de outro smartphone. Acontece que ficava em uma área rica ao norte da cidade, casa número 228. Depois de algum tempo, ele já estava parado em frente àqueles mesmos portões e pensando que agora, finalmente, descobriria quem realmente estava por trás da cortina. Nesse momento, um dos guardas pensava que a previsão do tempo indicava que haveria trovoada, mas ele não levou o guarda-chuva. Outro respondeu que não era importante no momento. O jovem notou que havia 2 guardas perto da porta e também guarda-costas que acabavam de passar pela vila. Ele então ligou para sua irmã e perguntou se o telefone ainda estava lá. Ela respondeu que o alvo ainda estava na vila e não havia saído dela. Flexionando os punhos, o cara disse que hoje iria pegar o homem atrás da cortina. Ele não estava acostumado a ser encarado como uma vítima. De repente, a voz do novo chefe dos Dragões Negros, que tinha assuntos urgentes, soou. O homem disse que eles estavam em apuros. Os bens da gangue foram roubados. Quem fez isso ainda é desconhecido. Ele tem algumas opções que agora começará a testar. A cena do crime estava uma bagunça e o faxineiro também foi morto. O jovem perguntou se havia alguma outra pista na cena do crime. Chironk respondeu que todos os discos rígidos e cofres estavam faltando. E a fotografia dele foi pregada na parede com uma faca. Chen disse para começar a lidar com isso sozinho e se juntaria depois de terminar seu trabalho. Ele notou para si mesmo que estava sendo caçado novamente. Todos os incidentes estão interligados. Talvez o homem consiga encontrar a resposta antes do anoitecer. Depois, quase imperceptivelmente, pulou a cerca para se aproximar dos guardas. Os caras não esperavam tal reviravolta, então perderam a vigilância. Nosso herói precisou desferir apenas 2 golpes para neutralizar os dois. Dentro de casa, o homem perguntou se ela tinha acabado de ouvir algum barulho lá fora. Lan Feng respondeu que não havia necessidade de se preocupar. Van já pagou tudo, então deixe-o sentar e não se contorcer. Seu povo cuidará dos invasores. Então ela ordenou que seu subordinado fosse ver quem se atreveu a aparecer aqui sem convite. Enquanto isso, o jovem já havia conseguido lidar com os seguranças que estavam no interior do prédio. Quando ele estava perto de uma das portas de vidro, um punho enorme apareceu através do vidro e quis acertá-lo. Depois disso, as portas se abriram de repente e um homem grande apareceu, afirmando que Chen Lihe ainda estava vivo. Ao ouvir isso, Qin começou a entrar em pânico porque ele disse para ela ir, mas ela não deu ouvidos. A garota sibilou que não havia necessidade de lhe dizer o que fazer. Se um cara se atrever a bater à sua porta, eles o cumprimentarão. Então ela ordenou que Pau o destruísse. Ao que o homem respondeu que precisaria deles por mais de 3 minutos. Nosso herói ficou indignado com quem ele era para se comportar de forma tão arrogante com ele. O bandido o chamou de morto e mandou que ele calasse a boca. O jovem murmurou que parecia que teria que forçá-lo a falar de forma diferente. Portanto, ele não perdeu tempo e imediatamente correu para atacar. Mas o homem bloqueou o golpe. Não importa quantos golpes ele lhe desferisse, era como se o homem não sentisse nada. Sua única reação foi balançar o dedo de um lado para o outro, indicando que isso não deveria ser feito. Chen não iria desistir, então deu outro golpe com o joelho na cavidade torácica. O grandalhão conseguiu agarrá-lo, depois o jogou para cima com força e suas costas bateram no teto. Ao cair, o jovem não entendeu por que isso estava acontecendo, pois deveria ser mais forte e resistente que este homem. O oponente nem mesmo o deixou recobrar o juízo, então ele lançou outro ataque. O jovem sorriu e disse que seria culpa dele se sofresse nesta batalha. Inesperadamente, alguém tentou atacá-lo por trás com uma lâmina afiada, e nosso herói mal conseguiu se esquivar. Enquanto ele se perguntava como esse bandido conseguiu acabar do outro lado, um punho o atingiu na mandíbula. Abrindo os olhos, o jovem percebeu que havia sido enganado. Na verdade, havia 2 oponentes. O mercenário de vermelho afirmou que já haviam passado 3 minutos, então agora ele resolveria o problema. Deixe-os dar a ele 2 minutos. Lin Hue pensou consigo mesmo que o erro deles foi subestimar o oponente. O atacante imediatamente começou a cumprir seu objetivo e correu para o ataque. Nosso herói tinha uma pistola, então imediatamente abriu fogo para matar.
Mas para sua surpresa, o homem se esquivou das balas. Como ele sabia que o cara iria atirar? O ataque do jovem só irritou o inimigo, então ele o atacou novamente com um facão. Depois que Chen milagrosamente conseguiu retornar, o jovem imediatamente deu um soco no rosto dele. Porque imediatamente abriu fogo contra ele, mas o homem se esquivou de uma bala e lutou contra a outra com uma lâmina. Lin Hue não entendia como o inimigo poderia saber que ele atiraria. Além disso, ao longo de qual trajetória a bala voará. O adversário percebeu que já haviam se passado 2 minutos, o que significava que era hora de finalizar. O jovem começou a atirar quase a queima-roupa, mas novamente nenhuma única bala atingiu o alvo. O atacante se materializou atrás dele e sibilou que agora era o fim para ele. Mas nosso herói o enganou. Sem se virar, o cara atirou nas roupas. Sangrando, o inimigo perguntou como ele conseguiu descobrir onde estaria. Chen respondeu que havia pensado em tudo e o atraiu especialmente para o lado de que precisava. Com o que restava de suas forças, o homem perguntou por que o jovem permitiu que ele o atacasse. Lin Yui respondeu porque sua audição e percepção não são tão precisas, então ele confiou na sorte. Seus sentidos são mais desenvolvidos que os de uma pessoa comum, então ele precisava testar os limites. Ele bloqueou a bala da direita com uma faca, mas como a faca era grande o suficiente, ele errou a segunda. A bala da esquerda passou sem problemas, e a menor diferença foi fatal. Custou-lhe 4 balas, e são caras. De repente, atrás de nós veio o grito de um pau enfurecido que gritou que mataria nosso herói. O jovem conseguiu reagir a tempo e imediatamente abriu fogo contra ele a queima-roupa. A última coisa que o homem disse foi que o destruiria e com certeza se vingaria. O jovem notou consigo mesmo que esses dois eram bons irmãos, mas fracos demais contra ele. No momento em que o cara pensava que tudo estava acabado, Paul se materializou atrás dele. O inimigo imediatamente o agarrou pela garganta, começou a sufocá-lo e disse que vingaria o amigo. Nosso herói ergueu a pistola e disparou um tiro de controle bem na cabeça. Chen notou para si mesmo que já havia atirado diretamente no peito dele, mas ele ainda se levantou. Este homem é apenas um monstro. Enquanto isso, a menina perguntou se ele tinha tudo o que precisava. Van respondeu que havia recolhido todos os medicamentos e documentos. Agora você só precisa distribuí-los. Lan Feng imediatamente deu um pulo e apontou a arma para ele. O homem ficou indignado com o que ela estava fazendo, pois ela tinha que protegê-lo. A garota sibilou que ele apenas gastou seu dinheiro em proteção temporária, só isso. Por causa dele, ela perdeu 2 de seus irmãos. Xin gritou que eles haviam subestimado o inimigo e tentado matá-lo. Por que ela agora está colocando toda a culpa nele? Ele não pode ser morto. Depois de pensar um pouco, a mercenária baixou a arma, mas seus 2 cães amargurados começaram a caminhar lentamente em direção a ele. O homem gritou que ela não poderia matá-lo. Ela ainda não será poupada, mesmo que mate o chefe. Mas Lan Feng ignorou tudo o que disse. Cães bem treinados imediatamente correram para ele e começaram a despedaçá-lo. Aí a menina foi pegar uma mala com tudo o que precisava e se preparou para ir embora. Mas de repente as portas se abriram e apareceu um jovem que estava prestes a impedi-la. A garota sibilou que o faria pagar pelos irmãos dela. Ele pagará com a vida. Depois de avaliar a situação, o cara não conseguiu entender o que aconteceu ali. Eles estão realmente lutando contra seu próprio povo? Perto dali havia um cofre e um disco rígido. Não são essas as coisas que faltam que o chefe dos Dragões Negros mencionou? Depois disso, ele afirmou que agora iria mostrar a ela todo o ódio. Mesmo que uma mulher se levante contra ele, ele não mostrará misericórdia. Sem pensar 2 vezes, a garota deu a ordem para seus cães loucos atacarem o inimigo. Chen pensou consigo mesmo que felizmente ele havia pegado a faca dos caras abaixo. As pessoas até lutam contra leões na África com esses facões. Mas ele nem teve tempo de fazer nada, pois Lan Feng atirou nele bem no peito e a arma caiu de suas mãos. Aproveitando o momento, um dos cachorros agarrou sua mão. O cara deu um soco na cabeça dela com toda a força. A segunda estava prestes a agarrá-lo no local dolorido, mas ele consertou o focinho dela com os pés a tempo. Isso irritou ainda mais o jovem. Então ele exclamou que era rude morder naquele lugar e bater no rosto do cachorro. Vendo que nosso herói havia lidado com os animais, a garota abriu fogo contra ele e atirou em ambos os braços. Quando os cães, já recuperados, começaram a abordá-lo novamente, o jovem pensou que, embora o ferimento da bala não lhe tivesse danificado os ossos,
estava a interferir nos seus movimentos. Então, ele só poderá usar um truque. Depois de permitir que se aproximassem dele, Lin Yu tirou os sapatos e exclamou que se tratava de um ataque surpresa com pés fedorentos. Os animais começaram imediatamente a vomitar e a menina não entendeu o que estava acontecendo. Vendo que funcionava, o jovem tirou as meias e começou a perseguir os cachorros. Depois de alcançá-los, nosso herói enfiou-lhes as meias na boca e os animais ficaram inofensivos. A menina ficou furiosa porque ele não apenas matou seus irmãos, mas também machucou seus amados animais. Portanto, ela imediatamente correu para atacar. O jovem conseguiu desviar facilmente dos golpes dela, pois eram previsíveis. Mas quando conseguiu bloquear outro ataque, viu uma lâmina afiada emergir dos sapatos dela. O jovem não conseguiu pensar em nada melhor do que consertar com os dentes. Mas a pressão era muito forte. Lan Feng deu uma cambalhota no ar e feriu nosso herói com a segunda perna, que tinha a mesma lâmina. A garota não o deixou nem um segundo para pensar e continuou a atacar de novo e de novo. Quando o mercenário quis acertá-lo no rosto, o jovem bloqueou o ataque. Mas a garota imediatamente o agarrou pela mão. Então ela abruptamente a jogou no chão e agarrou-a dolorosamente. A cabeça dele foi pressionada no chão com o pé, e naquele momento ela quebrou a mão dele. O mercenário sibilou que ninguém poderia escapar de sua cruzada real. Então agora ele morreria. Mas inesperadamente o jovem conseguiu se libertar e lhe deu um soco no queixo. Chen afirmou que ela é definitivamente forte, mas quando seu oponente for ainda mais poderoso, não funcionará. Ele então começou a amarrá-la, murmurando que não iria embora até conseguir um pedido de desculpas dela. Enquanto isso, os administradores sussurravam sobre quem era esse homem. Ele costuma trazer flores aqui. O segundo explicou que se trata de Yunti, da família Tiao, que faz parte das 4 principais famílias locais. Ele está perseguindo o presidente deles, Vant Jin, e ela é noiva de seu irmão mais novo. Enquanto isso, a secretária disse à menina que ele voltou hoje. Jie pediu-lhe que lhe dissesse que ela não estava aqui hoje. Ao ser informado da ausência dela, o rapaz pediu para pegar essas flores, e ele voltaria na próxima vez. Na rua, uma garota voou até ele e começou a gritar porque ele não estava prestando atenção nela. Van não está nem um pouco interessada nele e está pronta para fazer qualquer coisa por ele. Por que ele não olha para ela? Quando o cara perguntou se ela estava pronta para fazer qualquer coisa por ele, a garota exclamou que estava certa. Deixe-o sentir o amor dela. O jovem murmurou que havia uma coisa que ela precisava fazer. Em seguida, entraram no prédio da empresa e o jovem disse que se tratava de um elevador especial, que só poderia ser usado por clientes VIP. A garota exclamou que nem sabia que essa estrutura era tão subterrânea. O cara não respondeu nada. Simplesmente pegou a mão dela, arrastou-a e disse que agora iria mostrar uma coisa boa para ela. Sob seus pés havia uma enorme jaula com leões. Yun-se disse que esses são os animais de estimação dele. Ela gosta. A garota exclamou que era tão majestoso e encantador. Até seus animais de estimação são incomuns. O jovem disse que ficou muito emocionado por ela estar pronta para fazer isso por ele. Depois disso, o vidro desapareceu sob seus pés e ela voou para baixo. O cara observou os leões destruindo o corpo dela e disse que ela deixa seus bichinhos muito felizes.